Olá! Continuação, porque eu não sei cortar o vídeo e juntar, não sei. Eu tive que atender uma emergência, então vai ficar em duas partes. Vai ficar um vídeo sobre o Nibiru, agora a continuação, o segundo vídeo do Nibiru. Então, eu estava falando, né, do ano passado, que me assustou muito por causa daquelas profecias de 23 de setembro, e aqui a maré recuou como nunca. Inclusive apareceram 2 navios, tinha um que era de 1800 e pouco, aqueles navios pirata. Apareceu na areia, eles estavam enterrados, mas de tanto que a maré recuou. Aí vieram os arqueólogos e começaram a estudar, só que a maré agora já voltou ao normal, né? Mas aqui na ponta da praia eles estão já colocaram sacos gigantescos de areia, porque a previsão é de maré de ressaca muito grande, que a última que teve, ela quebrou as muretas. Aliás, todo ano a ressaca quebra as muretas lá da avenida, da ponta da praia, e chegou a encher até as garagens dos prédios. Então o mar está subindo mesmo, mas também está acontecendo esse recuo. Esse recuo teve no Rio Grande do Sul, teve no Uruguai, na Argentina. Então é assustador. Outro dia eu vi um vídeo sobre um recuo que teve agora há pouco tempo na Inglaterra. Foi até num rio. Eles encontraram bicicletas, carros, motocicletas jogadas, coisas de anos e anos e anos atrás. Até diz que no tempo da Segunda Guerra estava tudo no fundo do rio. E o rio recuou, a água do rio recuou e apareceu tudo isso. Então, nós estamos tendo mesmo essa grande mudança no nosso planeta Terra. E as marés que a gente está vendo que está muito diferente, as coisas estão acontecendo, a Lua que faz essa influência, né? A lua de quadratura, que eles até chamam de lua de água viva, que antigamente. Hoje em dia a ecologia está modificada, mas eu lembro que antigamente era chamado maré de água viva, porque nessa época de lua cheia o mar ficava mesmo cheio de água viva. Era horrível entrar no mar, né? Hoje em dia elas aparecem mais fora de época. E tudo está se transformando. E o Sol, apesar de ele estar 150 milhões de quilômetros daqui, ele também tem uma influência nas marés. Então essas anomalias que estão acontecendo no Sol, elas estão também interferindo com esses fenômenos diferentes que nós estamos tendo. E quando foi agora, este ano, dia 26 de abril, houve uns avisos sobre esta influência magnética, essa inversão dos polos magnéticos aqui, principalmente no hemisfério sul, principalmente no Brasil. E aconteceram umas coisas. Eu lembro que aconteceu naquele período, foi aquele apagão no Nordeste. 2 dias antes, aqui na minha cidade, nós tivemos um apagão à noite. Dias depois, eu estava sozinha de madrugada, né, no computador, e teve um apagão, mas voltou logo. E na cidade de Itaberá,
no dia 26 de abril, inclusive eu tenho uma amiga queridíssima em Itaberá, fica no interior de São Paulo, já lá mais perto do Paraná. Lá tem uma cidade pequena, mas lá tem um transformador, um gerador de energia grande, né, para a energia elétrica da cidade, né, para gerar energia para a cidade de Itaberá. E justamente ele pegou fogo. E foi justamente nesta época, nesse período, que a nossa ionosfera estava tendo, ela estava muito carregada dessas interferências eletromagnéticas, né? E também, mais ou menos nesse período, aqui, pelo menos no meu bairro, né, nós tivemos falta de energia elétrica, problema com telefone, com celular, inclusive eu tenho TV a cabo da NET, toda hora aquilo caía, mas toda hora, né? Até eu sempre falo, é o Skylab, o satélite, mas esse ano estava demais, o ano passado também foi demais. E eu tenho há anos, né, a NET. Então, foi justamente no período 25 de abril, 26 de abril. Por exemplo, dia 25 de abril, às 11 horas da manhã, os ventos solares chegaram a 1.200 quilômetros por segundo. Olha a força desses ventos solares. Inclusive, tem labaredas que chegam a 100 quilômetros de distância. E os ventos são medidos, né, pelos aparelhos especializados. Eles chegaram a 1.200 quilômetros por segundo. E a nossa ionosfera, ela ficou super carregada. Então, nós ainda vamos ter esse problema até 7 de maio, mais ou menos, né? Também não vai ser tão preciso, porque não sabemos como é que o Sol pode agir, né? Então, até 7 de maio, nós vamos ter essa propagação de ventos solares. Pode depois piorar até, ou não sabemos. Mas existe uma mancha no Sol, é como se fosse um buraco muito grande. O Sol é gigantesco, né? Milhões de vezes maior que a Terra. Isso aí está mostrando que vai aumentar ainda o vento solar, porque é por ali que vai sair o vento solar. A nossa ionosfera continua carregada e talvez hajam apagões. Então, fiquem alertas aí para 7 de maio, um pouco antes, um pouco depois, talvez tenha apagões, ok? E voltando um pouco para o Nibiru e essa inversão de polos magnéticos da Terra, que está sendo falado muito, né? Nos últimos 10 mil anos, muitas civilizações antigas, eu estou falando 10 mil anos, mas vamos colocar assim, talvez 11 mil, talvez 15 mil. Eu já vi muito sobre a Atlântica sendo 12 mil antes de Cristo, civilizações chinesas, indianas, e essas civilizações que sumiram de repente, do nada. Que nem lá em Machu Picchu, Tiahuanaco, Sacsayhuaman, maias, incas, astecas, que deixaram as suas construções megalíticas de pedras enormes, né? Também vamos botar aí Ilha de Páscoa, e sumiram do nada essas civilizações, né? Muito antigas. Não estou falando da América do Sul, período que vieram os espanhóis e mataram com todos os indígenas, é uma coisa muito mais antiga. Então, também encontraram os fósseis de animais mortos, animais pré-históricos e animais também desses 10 mil anos atrás, 20 mil anos atrás,
eles ainda com alimento no estômago. Então, significa que eles morreram comendo, né? Morte boa, né? Morrer de repente, de barriga cheia. Então, eles passaram por algum acontecimento muito forte e muito drástico. E presume-se que esse Nibiru já passou nessa época e causou esses grandes transtornos no planeta, inversão dos polos, porque encontraram um mamute inteiro com pelo, com as ervas no estômago, e encontraram na Sibéria, mas ele era de um clima equatorial e clima temperado. Então, com esse choque do planeta, talvez o polo magnético virou. Ele pode virar devagarinho e pode virar de repente, assim, drasticamente. Nós tivemos aquele tsunami horroroso lá da Indonésia, né? Uns 4, 5 anos atrás ou mais. O eixo da Terra ele virou um pouquinho. É uma coisa pequenininha, mas virou. Tanto que eu percebo aqui, por exemplo, o sol nasce na minha sala e na varanda. O sol está nascendo diferente. Na parede que ele batia, ele bate, mas já não batia num pedaço que a luz entrava, já na outra parte já não está entrando, mesmo nós tendo aquela diferença das estações do ano, porque a posição do sol vai mudando, mas mesmo assim eu estou notando uma diferença muito grande. Esse verão eu notei também. Uma outra coisa que eu observei, eu não sei em outros lugares, mas parece que em Porto Alegre está muito calor, e aqui, eu sou de Santos, né? Está um calor infernal, principalmente hoje. Não tem um vento à noite. Agora é noite aqui. Não tem vento. É uma coisa absurda. É um calor, não tem ar, não tem... Estamos em maio. Eu lembro que já em abril, digamos, olha, eu sou antiga, né? Então vamos botar 25, 30 anos atrás. Eu lembro quando eu dava aula à noite, que eu também fui professora de estudos sociais, né? Fui professora de geografia, história, educação moral e cívica, SPB, no tempo do regime militar. Eu falo tudo nos meus vídeos. Procure meus vídeos antigos que eu falo sobre aquela época, que foi maravilhosa, pelo menos para mim foi, né? Então, eu lembro que eu dava aula, eu usava manga comprida. Eu ainda por cima colocava o avental, o guarda-pó, né? Eu dava aula de noite e de dia. Isso no mês de abril. Maio, então, a gente já levava um casaquinho. E hoje, maio, tá um calor, mas um calor impressionante. É assim, assustador. E o inverno, eu tenho parentes morando na Europa, o inverno lá está prolongado. Foi um inverno muito, muito frio. Eu tenho uma parente na Irlanda, em Dublin, lá não neva, e nevou. E o inverno continua, está muito frio. Meu filho está agora em Portugal, está frio, continua. O frio continua. E aqui, o nosso outono está recebendo ainda aquela influência do calor do verão. Parece que não acaba nunca o verão. Então, eu acredito que isso é mais uma anomalia aqui no planeta Terra, nas nossas temperaturas. Não é possível o que a gente está passando, porque eu, como já tenho assim, uma grande vivência de muitos anos, eu posso fazer a comparação. Quem é jovenzinho não pode fazer a comparação. Hoje eu estava pensando num vídeo que eu quero fazer
porque é uma coisa que os jovens nunca viram. Mudanças de hábito, como era antigamente, e como a coisa inverteu para hoje em dia. Eu quero fazer um vídeo falando disso, porque quem tem 20 anos não sabe como é que foi há 30, 40 anos atrás, né? Então, é importante saber, porque isso aí é história, né? E é importante saber como a gente era feliz e não sabia, né? Era muito bom antigamente. Então a gente tem que ficar preparado naquilo que eu falei. O pessoal escreveu, botou coisa da Bíblia, me xingaram, me falaram que eu estava desafiando Deus, não sei o que, blá blá blá. E só Jesus salva, aquelas coisas todas, né? Acontece que eu pus umas respostas bem longas, vocês podem ler lá naquele vídeo do Nibiru, primeiro o vídeo do Nibiru. Não adianta. Se tiver que acontecer, que nem aquele cientista deu de 3 a 6 anos, isso se tiver aquele efeito estilingue, né? Se o Nibiru passar perto do Sol, mas esse perto não é raspando no Sol, é milhões de quilômetros, mas em nível de imensidão de universo, a gente fala perto, mas não é tão perto. Mas ele teria a sua influência, né? Eletromagnética, tudo. Aí a coisa vai começar. Quer dizer, ele deve estar lá atrás do Sol e já aparecendo. Sabe aquele papagaio de pirata assim? A pessoa tira foto e tem uma carinha aqui, né? Que a gente chama de papagaio de pirata, principalmente gente que gosta de tirar foto perto de alguém muito celebridade. Então, inclusive eu lembrei de um político aqui de Santos, que agora ele está lá em Brasília. Ele vivia tirando foto assim, atrás do Temer. Eu falei, nossa, fulano é papagaio de pirata, eu conheci ele há tantos anos. Então, aí o pessoal está tirando fotos e o Nibiru já está ali pertinho do Sol, um pouquinho menor. Agora, eu já vi fotos que tem os dois e tem o reflexo da máquina. E tem outros que só tem um Sol e um reflexo. Aí não, aí é fake, né? Não é. Agora que eu lembrei, falando do segundo Sol, parece que eu não vejo novela, né? Mas parece que ontem minha mãe estava conversando lá com meu tio, ela vê novela ali também, e falou sobre não sei o que é Segundo Sol. Eu acho que é uma novela que vai começar ou já está tendo, eu não sei. Eu sou anti-Globo. Então, esse Segundo Sol era daquela linda música da Cássia Eller. Então, imaginem, já estavam pensando nisso, no Segundo Sol. Já sabiam do Nibiru. E eu também, hoje também ainda estava lembrando, eu falei, nossa, eu preciso ver minhas colagens. Então, muitos anos atrás, eu fiz colagens e guardei todas numa pasta. E eu tenho colagens que têm tudo a ver, elas são surrealistas, mas elas têm tudo a ver com as coisas que estão acontecendo agora, com esse assunto Nibiru. Porque nas minhas colagens eu sempre punha um planeta grande, sabe? Sempre, apesar de elas serem surrealistas, é um trabalho de arte, mas eu comecei a lembrar, nossa, já naquele tempo, né? Eu já estava fazendo isso, sabe? Eu já era meio vidente. Então, por hoje, por enquanto, é só. E então, vocês vão ter que assistir em 2 partes do vídeo, que eu tive que interromper. E se vocês gostaram, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho, dá o like
e compartilhem, ok? E comentem, porque no outro vídeo sobre Nibiru, nossa, foram muitos comentários, uns acreditam, uns não acreditam, mas todo mundo tem direito de ter seus pensamentos. Até eu escrevi, acho que para uma pessoa nos comentários, a única coisa que o ser humano tem de liberdade é o pensamento. Ninguém prende o pensamento. Bom, existe um fenômeno, isso também eu fiz vídeo sobre isso, vocês podem procurar lá atrás, uma passagem infeliz na minha vida, né? Uma desgraça que aconteceu na minha vida, que assim, Yurd e os semelhantes, ali eles mudam o pensamento da pessoa. Mas quando a pessoa estuda bastante, tem bastante conhecimento, ela vai ficar firme nos meus pensamentos, que nem eu fiquei só 4 anos lá e saí. Porque não deixava de acreditar em disco voador, não deixava de acreditar em certas coisas, e eu vi, né? Eu vi 2 vezes, 2 experiências com isso, eu vi, outras pessoas viram, então como é que eu podia ficar só naquela frase deles, Jesus salva, né? E eu tenho umas passagens também na minha vida que seria assim: as pessoas nascem, não têm religião, depois são obrigadas a ter por causa da família que leva a criança, ela é obrigada a ter, e é obrigada a seguir a família. Quando ela fica adulta, ela escolhe. Mas geralmente na fase adolescência não frequentam muito, não vão, não se ligam muito nesses assuntos de religião, de acreditar só em Deus, só em Jesus, só em, sei lá, cada um tem a sua religião, né? E quando as pessoas ficam idosas, se enfiam na igreja, principalmente as mulheres. Meu pai sempre dizia, ele via aquelas velhinhas na igreja e ele falava: oh, tá vendo, a fulana ciclana, quando ela era moça, ela foi danada. Depois elas ficam tudo velhinhas, elas se enfiam tudo na igreja. E é verdade, eu vi casos assim, até na minha família, né? Pessoa pronta, quando fica velhinha, vai tudo para a igreja, as beatas. Eu faço um caminho diferente. Eu fui criada, batizada na católica, com uma avó polonesa que era super católica, mandava vir até a hóstia da Polônia, fazia missa em casa, ela fazia o vinho e a gente tinha que tomar, ajoelhar, rezar, era em polonês, era em português, era assim. Só que ela gostava de religiões. Então ela conhecia uma pessoa de Testemunha de Jeová, já trazia a mulherada para casa, a gente fica tudo numa mesa, tem que escutar os ensinamentos, e eu pequenininha tinha que escutar. Aí ela comprava livros, a Bíblia das crianças, não sei o que, livros de Jeová para criança, e eu tinha que escutar tudo aquilo. E fui crescendo assim. Aí ela conhecia alguém adventista, já trazia para casa para fazer ensinamentos em casa. E eu tinha que ficar ali escutando. E eu tive que viver no meio de várias religiões, porque minha avó era curiosa, gostava. Ela dizia, eu gosto de todas. Ela só não gostava, acho que, de espiritismo, essas coisas. Ela dizia que tinha medo. Aí, ao mesmo tempo, eu tinha um pai que era um autodidata astrônomo, que só falava das estrelas, do nome das estrelas, das constelações, e foi conversando comigo desde pequena, e até que eu fiquei adulta, a gente só conversava disso. Meu avô polonês passou pela guerra, ficou tão revoltado de ver os amigos sofrendo, machucados, morrendo,
Foi a Primeira Guerra Mundial na Polônia, né? E ele era cristão e virou ateu. Porque ele falou que via aquelas pessoas inocentes sendo mortas e feridas. Foi uma coisa horrível, né? Coisas que ele contava, assim, coisas horrorosas. Minha avó também contava, né? Coisas horrorosas da Primeira Guerra Mundial. Então, ele virou ateu, porque ele dizia: cadê Deus que não vê isso? Deixou acontecer tudo isso com essas pessoas inocentes, né? Ele, graças a Deus, ele só tinha umas marcas de bala, que ele falava que chamava-se baioneta, né? Porque é uma coisa tão antiga, a Primeira Guerra Mundial, e ele foi soldado de infantaria. E aí, eu fui criada assim. Um lado, a avó, enchendo minha cabeça de religião, e pai e avô. O meu avô ensinava geografia para mim. Ele abria depois ele foi marinheiro, então ele viajou o mundo inteiro. Ele abria o Atlas e mostrava para mim todos os lugares que ele foi. Eu pequena lá, aprendendo geografia, lugares, mapas. Tanto que depois eu fui muito boa em geografia na escola. E a minha avó me ensinou a acreditar num Deus por medo. Isso é a minha revolta. É um Deus que castigava. Se eu não queria comer e desse um raio, um trovão, né? Mas lógico, por causa da chuva, né? A minha avó falava: olha, tá vendo? Deus está castigando. Eu pequenininha, né? Estava com medo. Então ela vivia pondo medo em mim. Deus castiga, tudo era... Ela ficava espantada: ai, Deus castiga, não sei o que, não sei o que. Bom, então eu ficava em cima do muro. Mas quando eu cresci, eu via mais coerência na parte científica, na astronomia, na geografia, e eu fui estudar outras coisas também. Então, eu fiquei sempre assim, em cima do muro. Estudei a Bíblia, mas com uma questão histórica, né? Mas cada um tem direito de acreditar no que quiser. Só não discutam comigo isso, pelo amor de Deus. E eu estou numa fase, ao contrário de todo mundo, né? Que a história daquelas mulheres que pronta, depois fica velhinha, vai tudo se enfiar na igreja. Não. Eu estou envelhecendo, eu estou tentando ser ateia, eu quero ser ateia. Eu tenho inveja de pessoas ateias. Eu conheço pessoas ateias que não tem medo de nada. E eu ainda tô naquela: ai meu Deus, eu não acredito, mas minha avó falou tanto, Deus castiga isso e aquilo. Então a gente fica condicionada na cabeça. Então isso é muito ruim. Eu gostaria de ser ateia, de não acreditar em Deus, não ter medo. De isso é pecado, aquilo é pecado, Deus castiga. A coisa que eu mais queria, ficar só na ciência. Mas lá no meu fundinho, às vezes eu tenho medo. Mas estou tentando. O meu caminho agora é tentar ser ateia, né? Tanto que eu estou vendo muito aqueles vídeos originais gregos da Bíblia, né? Que é tão coerente o que ele fala lá. Então, bom, só não discutam comigo disso aí, ok? Se não concorda, fica quietinho, não fica falando de Jesus salva, meu Deus do céu. É o seguinte, uma coisa que eu vou falar: futebol, time de futebol, religião, denominação de alguma igreja, Bíblia, política, partido político, isso não se discute, ok? Então não discutam comigo isso, não coloquem nos comentários isso, guardem para vocês. E aquilo que eu estava falando, os nossos pensamentos são livres.
Você pode ir para a cadeia, você pode ficar preso, mas os seus pensamentos podem viajar. Eles podem viajar pelo mundo inteiro, pelo espaço. Então, nunca se esqueça disso. Os pensamentos são livres. Graças a Deus. Então, até o próximo vídeo. E não se esqueçam que esse é dividido por 2. Vai ter 2 partes. Bye, bye. Boa noite.